Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado. E pessoal, sejam bem-vindos a um vídeo que a gente vai falar sobre um dos equipamentos mais conhecidos no aquarismo, mas que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como escolher esse equipamento para o aquário, que é o famoso filtro hang-on, compartimento de filtragem hang-on, seria o nome mais correto de se chamar. Ansioso? Então agora, bora pro vídeo! Bom, vamos lá, pessoal. O que é o filtro hang-on, né? A gente tem o modelo da Aqua One aqui que a gente vai usar de modelo padrão para esse vídeo aqui, tá? E eu vou dar algumas dicas para vocês. O que é ele, como utilizar, como escolher, enfim. Basicamente, todo aquário, sem exceção, precisa de um sistema de filtragem. O que seja ele, seja um filtro interno, um filtro externo como um hang-on, um SUMP, um canister, existem vários tipos de compartimento de filtragem. A gente tem até um vídeo da série Aquário Marinho de Azeite, já faz um tempo que eu falei sobre compartimentos de filtragem, filtro, enfim. Existem basicamente duas coisas, pessoal. O compartimento dos filtros e o filtro em si. Então assim, se a gente deixar só o hang-on aqui, sem nada dentro dele, ele não vai ser um filtro, ele vai ser um compartimento de filtragem e um circulador de água, ele vai fazer a água circular. Se a gente coloca perlon, mídia biológica, outras coisas, e aí sim ele vai fazer um filtro internamente dentro dele, tá? Todo aquário precisa de filtragem, sem exceção. Assim, com raras exceções, vai, um pessoal que usa aquário autociclante, aquário que tipo, é um aquário de 30 litros com um betinho ou um peixinho muito pequenininho, com muita planta. Existem alguns casos específicos onde as plantas vão fazer a filtragem da água e tal. Na maior parte dos casos a gente vai precisar de algum tipo de filtro. E basicamente, para aquários até de, vamos dizer, 15 até 150 litros, 10 até 150 litros, o hang-on é um dos mais escolhidos, ao lado do SUMP traseiro e ao lado de filtros internos, no caso de aquários bem pequenininhos, aquários de beta, enfim. Por que o filtro hang-on é tão interessante? Primeiro que ele é muito prático, você consegue comprar qualquer tipo de aquário e encaixar ele em cima do aquário. Então ele já vai ajudar muito nesse sentido, porque você consegue adaptar ele para praticamente qualquer tipo de aquário. O segundo ponto é que, dependendo do tamanho do hang-on que você comprar, você consegue colocar muitos elementos filtrantes dentro dele, então ajuda bastante a filtrar a água do aquário. E outra coisa, para aquários pequenos, como esse aquário aqui, que é um aquário relativamente pequeno, a gente está falando de um nano aí nem pequeno demais e nem grande, é um médio, vamos dizer assim, a gente consegue fazer a circulação da água interna também dentro dele e, por consequência, ajuda a limpar mais o aquário, deixar a água mais cristalina, enfim. Então vamos lá, pessoal. Vocês sabem agora o que é um compartimento de filtragem, o que é um hang-on. Por que escolher o hang-on em relação a outros? No caso, pessoal, a gente está fazendo até uma série aqui no canal, junto com o pessoal da Triton e da Aqua One, da Ipiranga, enfim, que é a Batalha dos Nanos. A gente está montando esse nano aqui, que é com filtro hang-on, com compartimento hang-on, e outro com SUMP traseiro. O que é o SUMP traseiro? É um outro tipo de compartimento de filtragem. Você usa o próprio espaço do aquário mesmo, faz uma divisória entre o aquário e o compartimento de filtragem, e dentro dessa divisória vai acontecer toda a filtragem do aquário, os elementos filtrantes, a bombinha vai jogar água de volta, enfim. Então, aqui, pessoal, a gente está comparando, vai comparar o hang-on com o SUMP traseiro. O hang-on, ele normalmente é mais barato, mais simples, e é melhor que outros tipos de filtro que também são simples, como, por exemplo, os filtros internos que a gente pode colocar dentro do aquário, os canister mini também, que são um pouco mais complexos de instalar. O hang-on, ele é fácil de instalar, ele normalmente tem uma boa filtragem, só que ele requer alguns cuidados especiais, tanto na escolha, quanto também na hora de fazer a manutenção dele, que muita gente deixa de fazer, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou passar alguns pontos e a gente volta para finalizar o vídeo em relação a filtros hang-on. Bora lá. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou passar por 4 tópicos aqui que vai ajudar muito vocês a como escolher o filtro hang-on para o tipo de aquário, para o tamanho do aquário, enfim. Qualquer dúvida que vocês tenham também, vocês podem deixar aqui na descrição do vídeo. E a gente vai usar o modelo aqui da Aqua One, que é um modelo muito legal, com uma fabricação ótima, como exemplo aqui, mas vocês podem usar essa técnica também para outros fabricantes. Lembrando que a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: o filtro hang-on, ele obrigatoriamente, no momento que ele perde energia, ele tem que ter força suficiente para ele conseguir sugar água de novo e fazer a água entrar dentro do filtro e, consequentemente, cair de volta pro aquário. Por que eu tô falando isso? Existem alguns modelos mais baratinhos do mercado, tem inclusive um que é totalmente transparente, que ele não tem força suficiente para isso. Então o que acontece? Quando acaba a energia, ele simplesmente não consegue puxar, queima a bomba e você perde o filtro. Então não é bom economizar demais aqui, tá? Já é um filtro que não é tão caro assim, então é legal comprar um de qualidade.
Vamos lá, pessoal, primeiro tópico. Em que tipo de aquário usar um filtro hang-on, tá? No geral, eu recomendo mais de para aquários pequenos, tá? Pequenos e médios, dependendo do tipo do aquário. Para marinho, eu recomendo até no máximo entre 70 a 100 litros. Não é que não dá certo para maior do que isso, só que ele já começa a ficar muito pequeno em relação ao tamanho do compartimento dele, a vazão que ele vai ter. Então, no caso, eu não recomendo muito, porque no caso do aquário marinho, você precisa de uma filtragem um pouco mais parruda, um pouco maior, mais forte. Então no marinho eu recomendo até entre 70 a 100 litros no máximo e doce até 250 litros. Obviamente, pessoal, essas indicações também é quando a gente está falando de baixa matéria orgânica, ou seja, com poucos peixes. A gente não vai expor popular de peixe quando a gente tem só um filtro hang-on, tá? Justamente pela essa questão limitada dele. Ele é um filtro legal, você coloca praticamente em qualquer aquário, desde que ele não tenha travas, encaixa, ele funciona. Então, ele é muito legal, mas tem essa limitação, tá? Outro tipo de aquário que dá para usar em quarentenas, né? Principalmente aquário marinho, a gente usa muito ele em quarentenas, aquários mais simples aí. Inclusive na quarentena do João a gente conseguiu montar com filtro hang-on e deu tudo certo, tá? O segundo tópico é como escolher a vazão de acordo com o tamanho do seu filtro, né? A primeira possibilidade é seguir as recomendações do fabricante. No caso da Aqua One, por exemplo, a gente tem as seguintes opções. O primeiro modelo da Aqua One é o Clearview 100, que, segundo o fabricante, vai até aquário de 40 litros. Depois tem o Clearview 280, até 65 litros. O Clearview 600, que é para até 150 litros. E por fim o Clearview 900, que é para até 250 litros, tá? A segunda possibilidade é separar doce e marinho. Como eu falei para vocês, eles têm características diferentes, né? No caso de água doce, essa recomendação do fabricante é até legal, até comporta bem. No caso do marinho, eu iria pular um degrau. Por exemplo, o Clearview 280, em vez de eu colocar para o aquário marinho até 65 litros, eu colocaria para o aquário até 40 litros. Então, um aquário até um aquário menor, o limite máximo, né? E eu não colocaria o Clearview 100, por exemplo, que ele é muito pequenininho, é mais para um aquário de beta, um aquário pouquinho peixe, mais paradinho. Então, eu começaria a partir do 280 e aí ficaria assim, o Clearview 280 para até 40 litros, o Clearview 600 para até 65 litros e o 900 para até 100 litros, tá? Como vocês podem ver no aquário que a gente montou aqui, a gente já montou o aquário marinho antes de filtro hang-on, que deu certo, e a gente tá montando agora da Batalha dos Nanos, que a gente vai comparar um aquário marinho com hang-on e outro com SAM traseiro para ver o resultado. Então a gente tá seguindo essa lógica também aqui para esse aquário. Como usar os compartimentos, né? O filtro hang-on não tem muitos compartimentos. O primeiro é onde a bomba suga a água e o segundo é basicamente onde você coloca tudo o resto. Justamente por isso, por ele ser muito simples, a gente não tem muito espaço. Então qual que é a melhor maneira de utilizar isso, tá? Existe a gradinha dele, tá? Que é possível utilizar também, mas você também pode fazer um upgrade, ou seja, tirar o que vem dentro dele e colocar outras coisas. Por exemplo, entre o compartimento da bomba e o começo do compartimento de caída, você pode colocar um perlon, uma manta acrílica. Depois disso, você pode colocar mídia biológica e, caso queira, você pode colocar um carvão ativado ou um polímero sintético. É sempre bom colocar a manta acrílica, o perlon, logo depois da bomba, porque a bomba vai sugar a sujeira, né? Então a sujeira pode acabar entupindo as mídias ao longo do tempo. Como a gente quer deixar a mídia sempre o mais limpa possível para as bactérias conseguirem se instalar, então é legal o perlon ficar primeiro, tá? E por fim a limpeza. Como é que faz a limpeza de um filtro como esse, né, pessoal? Basicamente, uma vez por mês, o que eu recomendo é você tira a água de dentro do filtro, tira as mídias, coloca a mídia num copinho com um pouquinho de água do aquário mesmo, para as bactérias não morrerem, tá? Depois vocês tiram o filtro, cuidado para não sujar a mesa, não pingar no chão, enfim, né? Leva até uma torneira, vocês desmontam ele, dá uma boa limpada, passa a escovinha nas peças, enfim. Vocês tiram também a bombinha, limpam o impeller por dentro, e aí depois disso vocês remontam ele, devolvem pro aquário, devolve as mídias com perlon, enfim, no perlon novo, obviamente, e tal, coloca a água do aquário de novo e liga ele novamente. Basicamente é isso que eu recomendo que você faça pelo menos uma vez por mês, para que ele continue funcionando bem, porque ele tende a sujar muito o impeller ao longo do tempo, e ele começa a perder vazão por causa disso. Então essa manutenção vai ser muito benéfica para o seu aquário. Bom, é isso então, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido, espero que tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida aí em relação ao compartimento de filtragem hang-on, deixa aqui nos comentários que a gente ajuda vocês, beleza? É isso aí e até a próxima!